E hoje é dia de mais um StarCast inédito por aqui. Com quem, Marcelo? Com quem que estamos hoje? Gente, grande comunicadora, já sei que a roupa, que acessório e, claro, a fala, né? Nós vamos falar hoje sobre comunicação e Patrícia Zack vai dar o caminho das pedras para quem ainda tem dificuldade, principalmente de falar em público, né? E ela, que é fonoaudióloga, 19 anos no mercado, vai desvendar esses mistérios dos NES, dos CIS. Se eu fosse vocês, eu não perdi esse episódio, porque esse episódio está incrível. Vamos aprender muito e eu vou ficar aqui quietinha só ouvindo, viu, Patrícia? Tem muita prática, viu, gente? Muita prática. Isso. Tô muito longe do meu microfone aqui. Ó. Patrícia, que bom você estar comigo hoje, conosco, né? Isso. É um prazer estar aqui. Graça, Marcelo. Eu fico muito, 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 muito feliz, porque comunicação é o que nos diferencia dos outros seres, animais. Nós temos esse dom, essa habilidade, que é a habilidade mais valiosa que nós temos. Pós-pandemia foi considerada a habilidade mais valiosa que nós temos. Não adianta você estudar em Harvard, não adianta você ter bons contatos, boas graduações, sendo que você não é um bom comunicador. Porque não adianta você ter bom conhecimento e não saber transmitir o seu conhecimento. E através da comunicação a gente consegue fazer isso. Gente, ela transforma pessoas. Ela ensina as pessoas a se comunicarem melhor, né? E como que funciona isso? Ela tem um método que chama Tudo Comunica? Isso. Meu cabelo comunica, minha roupa comunica. Como que funciona isso? Porque você trabalha no verbal e no não verbal também. Isso. O que é que acontece? Além de trabalhar nos dois aspectos, nós temos a comunicação, ela é verbal e não verbal. A verbal é aquilo que sai da nossa boca, é o som. Como sai o som? Se é uma voz mais grave, se é uma voz mais trêmula, se é uma voz mais alta, uma voz mais forte, uma voz infantilizada. Essa é a parte da comunicação verbal, que representa pouca porcentagem de importância. Pasmem, a comunicação não verbal, que é aquilo que a gente não fala, que é quando vocês estão aqui apenas me ouvindo, estão transmitindo através da roupa, é o que mais pesa, porque em primeiro impacto, o que chama atenção? Sua vestimenta, como você está movimentando, como que está o seu cabelo. Então, eu demonstro através desse meu método que tudo complementa o outro. Não adianta você... Então isso você corrobora aquela parte que assim, uma imagem vale por 1000 palavras. Sim, total. E é por isso que aí eu mostro para as pessoas que tudo irá comunicar. O formato do óculos, a cor da camiseta que você escolheu, como você vai oferecer certas bebidas, por exemplo, esses dias eu fui num contador super sofisticado, super aparentemente profissional, ele me serviu água num copo de plástico. Essa comunicação dele, essa comunicação não verbal, o oferecer num copo de plástico, parece que não combinou com tudo que ele estava transmitindo. Então vai desde tudo que está ao nosso redor a como a gente fala. Então, não estava tendo coerência com o que ele estava me transmitindo. O valor que ele me passou do trabalho dele, me oferecer uma água. É água, gente, do meu jeito. Mas a água servida numa taça é diferente de uma água servida num copo de plástico. E hoje em dia nós temos que transmitir isso de forma clara. Então, nesse método, como eu trabalho muito com palestrantes, médicos, profissionais que queiram sair do offline e ir para o online, eles entendem. Esses dias eu fui gravar uma aula e eu estava preparando a aula e ao fundo tinha 2 elefantes saindo da minha orelha. Aí eu falei pro pessoal que estava me gravando, falei, para. Aí os meninos, o que foi? Tem 2 elefantes saindo da minha orelha. Como que eu vou falar assim a parte de trás do cenário? Eu falei, como que eu vou dar uma aula aqui de 1 hora sendo que tem 2 elefantes saindo? Tudo comunica. Faço isso também com profissionais políticos, principalmente agora que nós estamos entrando em campanha. Tem vários políticos que vão ao meu consultório procurar essa forma assertiva na hora de falar. Porque o que eu penso, que eu acredito, gente, tem, um minuto que eu conversei com essa mulher, eu já peguei assim, várias mais nada, várias dicas, não quero achar mais nada, gente. Agora eu só acredito depois que eu conheci a Patrícia. Mas o porquê? Gente, a Graça é uma profissional qualificada há mais de 24 anos e ela não tem que achar o que ela fala, ela tem que ter certeza daquilo que ela fala. Por isso que eu falei, Graça, tira a palavra acha do seu vocabulário. Porque, por exemplo, eu preparo os médicos lá no consultório e eles chegam para gravar vídeo para rede social e falam assim, olá pessoal, eu acho que o melhor procedimento para o seu caso é esse. Não, você não estudou 20 anos da sua vida, 25 anos da sua vida para achar. Você acredita. Pegou esse flash? E é interessante porque cada um tem a sua essência. E como você faz isso sem tirar a essência da pessoa? Porque na minha fotografia, por exemplo, eu vou te fotografar. Então, meu projeto chama-se Fotografia na Essência. Eu não quero colocar um personagem na Patrícia, eu quero que ele permaneça com a sua essência, mas eu quero, como se diz,
acender, brilhar aquela pessoa. Como fazer isso sem perder a essência? Para mim foi a melhor pergunta. Acredito que vai ser a melhor. Porque o meu diferencial é o individualismo. Ninguém é igual a ninguém. Não adianta a Ivete chegar lá no consultório e falar para mim, Patrícia, que eu quero falar igual a Sandy. Não dá. Temos características, temos ritmos, cada um tem uma identidade, cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem. Ninguém vai ser igual a ninguém. Eu profissionalmente não faço isso. Literalmente eu tenho um influenciador que eu preparei ele, porque ele tinha dificuldade de falar o som do R. Ele ia falar galera, ele falava galera. Ele não conseguia fazer o som do R vibrante, que é esse que vibra. Ele foi pro meu consultório para melhorar. E ele virou para mim e falou assim, Patrícia, teria algo a mais que você melhoraria na minha fala? Eu falei, sim. Seu sotaque é muito carregado. O sotaque dele atrapalhava a interpretação. O português dele, um monte de coisa e tal. Mas eu não vou mexer, porque você é assim. O seu público te entende assim, seu público te quer assim. E ele ficou impressionado com a forma como eu falei. Esses dias eu encontrei com a Kátia Damasceno, eu até gravei um vídeo com ela. A Kátia Damasceno, aquela profissional, ela é número 1 do mundo. Ela tá com 12 milhões, ela tá chegando a 12 milhões de seguidores. Ela é número 1 do mundo falando de sexo. Ela falando lá pra gente, que quando ela chegou nas redes sociais para falar disso, ela foi muito vetada e tal. E mesmo assim ela conseguiu ser a número 1 do mundo. Do jeito autêntico, super autêntico, ela como uma pessoa fora da curva. Ela conseguiu transmitir isso. Ela falou, se eu consigo falar do que eu falei, ser a número 1, qualquer pessoa consegue falar. Mas ela só conseguiu ser quem é a Kátia Damasceno, sendo autêntica. Vê os maiores players, se eles não são autênticos. Carlinhos Maia. Pronto. Achei o máximo. Esse dia eu estava assistindo uma entrevista com ele. Aí ele falou assim, como que é aquele negócio que chama storytelling? Então, o povo fala que eu falo isso. Que eu faço isso. Ele nem sabia o nome correto. E ele é um dos powers, né? Sim, da internet. Mas você concorda que ele, na profissão dele, tudo bem? Tudo bem. Agora, um médico, uma pessoa qualificada, você que estuda, você, Marcelo, que nós estudamos. Eu sou profissional da área da saúde, eu estudo sempre estou. Nós estamos. Nós precisamos ser assertivos. Eu quero falar um português mais claro e correto. Claro e correto para passar mais assertividade? Claro que eu quero. Claro que eu quero. Eu não preciso falar lá Cíntia Damasceno, Cíntia Chagas. Não quero falar igual a Cíntia Chagas, mas eu quero falar um português correto. É o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo. O restante é característica da pessoa. Não tem os bordões, não tem os chamativos que as pessoas falam, você chama muito de amiga, cada um tem um vocativo, isso é característica sua. Nós não podemos tirar a nossa essência. Coloca a Ivete Sangalo falando sem os trejeitos dela. Não é Ivete Sangalo. Perde a graça. E o Brasil ele é muito plural, né? Dentro do próprio sotaque. É um português só, mas dependendo da região que você está, você tem uma certa dificuldade de entender o que a pessoa está falando, porque é o dialeto local. Sim. E é tão interessante quando você vê algumas gravações, né? Principalmente focadas aqui no nosso estado, e que o personagem vai fazer, né? Vira caricato, né? Vira caricato. Total, é mesmo. Aqui da nossa Você já região. percebeu? Sim. Então, assim, você vai. Quando Sim. você assiste pra gente, mas a gente Eu fala. falo A gente assim. fala assim. Esse R é puxado dessa forma. Eu concordo com você. E nós que viajamos, saímos muito aqui do nosso centro, nós sentimos essa discriminação, essa forma de que nossa, mas Goiânia é desse jeito, Goiânia tem esse tipo de profissional. Tem. Nós temos que passar credibilidade, nós temos que mostrar essa credibilidade através do nosso bom trabalho. Como que a gente demonstra isso? Através da nossa comunicação, expondo aquilo que a gente gosta, que sabe fazer. Por exemplo, você está indo muito para Rio e São Paulo, fazer o seu trabalho lá. Goiânia está carente de bons profissionais. Quando vem para cá, parece que nós, na nossa região, a gente não valoriza tanto quanto a gente busca lá fora. Estão tendo vários eventos, mega eventos, com grandes players que vêm em Goiânia. Eu fiquei impressionada. Locais que comportam até 2.000 pessoas, às vezes vão 200 pessoas. Se fosse em São Paulo, estaria abarrotado. Então, nós temos que valorizar o que nós temos aqui. Essa valorização do que é nosso. O falar como a gente é nosso, é regionalismo. Mas ele está te atrapalhando no que você está fazendo? Está atrapalhando a sua comunicação com o seu cliente? Está afastando o seu avatar, o seu público-alvo? Se está, é hora de modificar. Aí entra o trabalho de Aí comunicação. você tem todas as técnicas Claro. para, por exemplo, se eu sou uma atriz e eu quero fazer determinado papel e eu não posso ter essa regionalidade dentro de mim, essa fala. Sim. Aí você consegue tirar esse R. Claro. É verdade. Fantástico, E como que fantástico. funciona isso? Dá uma... Fala pra mim, só pra você ter um exemplo. Carmen, puxando, igual eu estou puxando, exagerado. Carmen, abre a porta, puxando o R. Carmen, abre a porta. Nem foi Nem difícil, foi. né?
Vai você também, Marcelo. Carmen, abre a porta. Não, mas eu quero exagerando. Você puxando a língua lá pra trás. igual- Carmen. Não, Carmen. Eu sou universal, gente. Você é universal, literalmente. Tá vendo? Então, assim, pra você não te incomoda, mas pro outro, eu tenho clientes, pacientes que chegam lá no consultório e falam, Carmen, quase engole a língua, porque quando você puxa o R, a língua vai muito pra trás. Quando nós formos falar o Carmen, a língua tem que ficar parada, ela não precisa ir pra trás. E eu vou treinando, vou mostrando, passando exercício, passando trava-línguas pro paciente para que ele consiga suavizar. Eu não gosto de tirar, a não sei que é repórter, se bem que hoje em dia também não tem isso, mas quando precisa, quando eles pedem, eu tiro. Carmen não sai, mas porta sai. Ó, tá vendo? É meio goiano, meio do mundo, tá vendo? Tudo comigo. Porta, Marcelo. porteira. Tá vendo? Então isso faz sentido, só que eu só vou mexer no sotaque se está incomodando, se está atrapalhando a mensagem que ele quer Ou passar. se ele vai fazer um papel Claro. dentro de um cinema, de uma Sim. série, aí seria importante, né? Aí eu acredito. E o AI? Como que a gente tira o AI ou E né? aí, vício de linguagem. Me É quando eu conta, abro me caixinha de conta. perguntas no meu Instagram, que eu mais tenho. Gente, eu stalkei todos os meus mentorados. Vocês não têm noção. Eu mando assim, por exemplo. Deixa, eu quero ser a próxima. Porque eu não aguento mais um né na minha vida. E incomoda, porque isso é uma muleta. Isso é uma confirmação. Você, Marcelo, você fala muito Né? né. O Marcelo falando né é como se ele fosse afirmando tudo aquilo que ele está falando. Né? Parece que ele está querendo uma afirmação. O tá é um complemento. Então, tudo isso, ele coloca ruídos na sua comunicação. Como tirar, Marcelo? Como tirar graça? Ou para quem está escutando? Por favor, gente. Vamos ser assertivos na comunicação. Quando a gente tira, fica mais claro, dá tempo para pausa. Vocês vão, todo mundo manda áudio de WhatsApp. Não manda? Sim. Toda vez que for mandar áudio de WhatsApp, escute novamente. Escutou, falou 3 né, falou 2 tá, volta e fala sem falar um né. Gente, o mas tá. é áudio, não é podcast não, porque tem um Pelo povo que amor manda de podcast Deus. pra gente. Podcast, não, podcast é só aqui. Isso. Podcast, gente. Vou É 40 contar uma minutos. história. Vocês sabem o que é a pessoa que é prolixo e objetivo? A diferença é nítida. Nítida. Eu vou contar um exemplo de quem é o prolixo, o que enrola pra falar, que é o que manda o podcast pra gente no WhatsApp. O prolixo, ele vai falar, ele vai acordar e vai falar que vai comprar um iPhone. Só que ele acorda e fala assim, Graça, eu acordei hoje, mas numa empolgação para comprar um iPhone, mas não era 10 horas, o shopping não estava aberto, mas eu fui em outra loja, mas quando eu fui em outra loja, você acredita que eu encontrei aquela amiga nossa? E de repente a gente começou a conversar, você acredita que ela já está no 4º filho? E parará, e começa, nossa, vou embora porque já abriu o shopping, mas na hora que eu cheguei no shopping, eu achei aquela loja que eu adoro em promoção. Chegando lá, eu me perdi na loja, quando eu vi, eu realmente fui, comprei, gastei mais do que deveria. Quando eu cheguei na loja para comprar o iPhone, não tinha, eu tinha gastado muito na outra loja. Então, assim, a pessoa, eu contei a historinha triste, assim, só para ficar mais pesado, mas a pessoa contou aquela história toda. Foi um podcast, eu poderia ter até floreado mais. Como que é a pessoa objetiva e direta e assertiva? Graça, eu vou acordar hoje, assim que o shopping abrir, eu vou lá e vou comprar meu iPhone. É o objetivo, eu falei tudo que você precisava saber. Se você é prolixo, se vocês querem continuar sendo prolixo, porque gosta de florear, gosta de contar história, lógico que tem algumas histórias que nós temos que florear para ficar interessante, não estou tirando a graça do floreamento, que é envolvente, é gostoso, mas quando for assim, você fala, Graça, eu fui no shopping hoje, comprei um iPhone, mas quando eu comprei o iPhone, para chegar até a história do iPhone, aí depois você floreia. Então, fala seu assunto-alvo no início, inclusive nos áudios de WhatsApp, tá, gente? Porque quando a gente já fala o assunto no início, no final a gente pode descartar um pouco o que vocês estão falando, porque é isso. Você escuta um podcast 2 minutos, 3 minutos? Eu não tenho paciência, eu pego o telefone e ligo, gente, o que é? Quando eu vejo aqui tanto de áudio, eu falo, não, eu não vou ouvir isso daqui. Nós É somos melhor- atenção, a maioria, nós é temos melhor eu atenção, tá falar. muito reduzido. Mas as pessoas, eu tenho o hábito de ligar no dia do aniversário para a pessoa. Várias não atendem. Eu vejo que está online, aí eu mando mensagem, a pessoa vê. Não tem o hábito. As pessoas não estão tendo esse hábito mais. Eles querem falar por WhatsApp. Mas vamos ser objetivos. Então, vai comprar um iPhone, fala, comprei um iPhone, mas para comprar o iPhone, eu acordei, passei na loja tal. Aí depois você floreia. Porque aí a pessoa escolhe se quer escutar ou não. E tem perfil para ser prolixo, masculino ou feminino? Eu imagino Não. que as mulheres são mais, não? Não. Por serem mais falantes? Não, eu acredito. Olha só, boa pergunta também. A gente fala mais assuntos em pouco tempo, mas não a ponto de ser prolixo. Nós falaríamos que a gente iria contar a fofoca da amiga, que não sei o quê, falaria isso, falaria vários assuntos ao mesmo tempo, e não o mesmo assunto para falar. Mas não deixa de ser uma pessoa prolixa. A mulher realmente ela já tem, por natureza, falar mais palavras do que os homens. Os homens são mais objetivos na
fala, no que eles estão falando. Eles ficam mais tempo ali naquele assunto, falando aquele... A mulher não, você já viu? Quando a gente senta, fala 500 assuntos, vai atropelando. Tem hora que a gente fica pensando, né? O que eu vou falar agora? Vem, pode deixar que vem. E voltando nos vícios de linguagem, que é a pergunta, que é uma das coisas que mais, na minha opinião, empobrece a fala da pessoa, observe seus áudios de WhatsApp. Quando você começar a observar, quando você tiver essa consciência, aí, meu amigo, acabou que você vai conseguir observar sempre. Sempre. Eu estou com um italiano lá do consultório, italiano mesmo, nascido lá em Roma, e ele tem um vício de linguagem, sabe como? Ele tem a voz muito grave. Inclusive, o caso dele não era só caso de voz grave por problema genético, era problema de pregas vocais. Aí eu, como fonoaudiólogo, encaminhei para o médico otorrino avaliou, viu que realmente tem uma alteração na prega vocal, e eu estou fazendo o tratamento dessa prega vocal que está alterada. Ele tinha um vício de linguagem, sabe qual? Sabe aquilo que você viu? Aí eu brinquei com ele e falei assim, você tá parecendo um bezerro. Gente, mas ele ria tanto. E ele percebeu na primeira sessão, chegou na semana seguinte, ele já chegou falando assim, Patrícia, era insuportável meu erro. Porque ele começou a escutar os áudios de WhatsApp. Então todo mundo tem. Toda vez que for olhar os áudios, escutar o áudio de WhatsApp, toda vez que vocês forem escutar o áudio de WhatsApp, prestem atenção. É o melhor exercício que tem. Pegou esse flash, Marcelo? Conta aí. Daqui um mês eu volto, hein? Então, Vou saber se você tá falando ainda. na verdade, por exemplo, eu e a Graça, a gente conversa muito por WhatsApp, né? Então, eu não tenho muito esse cuidado da linguagem. Então, assim, vai muita cacofonice, né? Vai muito vai muito o normal do que eu falo. Mas com clientes, etc., assim, geralmente eu faço isso que você está falando. Eu escuto e penso, dá para mandar, tá ok. O duro é quando você manda uma coisa que eu não acredito. Mandou e já olhou, né? Já ouviu. Então, assim... Você percebeu que tudo comunica? Uma fala maldita, uma fala assim... Porque as pessoas têm pessoas que escrevem. Quando a gente escreve a mensagem para outra pessoa, ela pode interpretar da forma que ela quiser. Quando a gente manda um áudio, com o tom da sua voz, com a forma como a gente consegue mandar as palavras... Porque assim, quando eu te falo que eu estou muito feliz... Vocês perceberam que eu consegui colocar esse muito feliz na fala? Uhum. Deu para perceber que eu realmente estou feliz? Com certeza. Quando a gente manda o escrito, eu estou muito feliz. A pessoa pode entender do jeito que ela quiser. Ali são várias nuances de como você vai interpretar aquela escrita, né? Isso. E hoje, o que eu percebo? As pessoas não gostam mais de escutar. É uma coisa que você falou, que eu gostaria que você abordasse essa escuta ativa que eu achei o máximo. Voltar num ponto que ela falou, que eu achei muito importante, que são recortes. Eu já falar, né? De novo, gente, não vou falar, né? Não escutamos mais. O que acontece? Pegar famosos. Você tem uma história, né? Uma vivência. Adoro. E tudo acontece de você... Uma frase mal colocada, um momento errado, enfim, é um recorte. E aquilo acaba virando uma parte importante da tua vida. E tudo que você fez anterior àquilo parece que perdeu valor. Eu vejo a rede social com uma grande importância, mas eu também vejo um tribunal muito grande por trás de quem recebe essas informações. Porque nem sempre tudo aquilo que está sendo narrado ou mostrado daquela forma é 100% da realidade. Pode ser apenas um trecho, porque o que estava importante, o que era importante, não foi mostrado. Porque senão a audiência não vem. O que você, como comunicadora, pensa a respeito desse tipo de comunicação? Porque acontece muito nesses sites sensacionalistas, né? Sabe o que eu penso? Nós vivemos um eterno Big Brother. Eterno Big Brother. Sendo famoso ou não, nós temos que tomar cuidado. Palavra não tem volta. Hoje não é nem só palavra, é vídeo. Direto a gente vê gente quebrando o negócio. Há um tempo atrás aconteceu de uma moça destratar um Uber. Não sei se vocês lembram, ela tinha uma cafeteria famosa aqui em Goiânia. Ela destratou o Uber e o Uber estava gravando. Colocou nas redes sociais, acabou com a cafeteria dela. O pessoal foi, pichou, apedrejou. Então, assim, uma fala mal colocada acaba com a pessoa, acaba com o negócio, acaba com tudo aquilo que ela fez. Por isso que eu falo que tudo comunica. Eu trabalho com Media Trainer. Media Trainer é preparar os porta-vozes das empresas de multinacionais, por exemplo, Equatorial, Saneago, essas pessoas que vão à frente, que vão para televisão, eu preparo eles. Se eles falarem algo que, tipo, o exemplo, acabou a energia e a pessoa perdeu tudo que tinha dentro da geladeira. Para aquela pessoa perder tudo que é dentro da geladeira, para o diretor daquela empresa falar que perder aquilo ali, às vezes não é muito, e sendo que para aquela pessoa o muito dele, é tudo que ele tem, é muito difícil. Então você imagina uma pessoa chegar numa emissora e falar assim, ela só perdeu o que tinha dentro da geladeira, mas o que ela tinha dentro da geladeira era tudo que ela tinha. Então nós precisamos entender
como nós queremos passar a mensagem. forma da comunicação. Porque ela tem várias formas de ser E ela não ditas. precisa ser violenta. Não precisa. E muitas vezes, assim, você pode falar da mesma forma, mas com mais graça. Total. Sim, graça. Com toda O graça. sorriso, gente, o sorriso nunca é demais. O sorriso, ele abre portas, literalmente. Eu sou super a favor do sorriso, do olhar. Nós somos da geração do olhar e da escutativa. Hoje nós não temos, igual a Graça estava perguntando, nós não estamos tendo mais escutativa. As pessoas não têm paciência para escutar. Só que Ninguém fala da gente. fala mais no telefone. Não fala. As pessoas têm preguiça de atender o telefone. Ou você escreve ou você manda áudio. As pessoas não têm aquela... Eu acho que hoje eu tenho 2 amigas que eu falo ao telefone. As pessoas escolhem quando querem falar. Isso é muito triste. E isso não é só com amizade, é dentro de casa, no ambiente familiar, com filhos. Imagina, isso nós temos que levar, nós que ainda somos dessa geração, que é de conversar, de colocar a cadeira na porta de casa. Eu sou dessa geração, você é, Marcelo? Tenho 52, então. Ah, deve então. ser. Né, Gra? Somos. Isso. Então, assim, nós somos dessa geração de que gosta de conversar, de escutar o que o outro fez. Essa nova geração que chega pra mim, que quer melhorar, que tem medo de falar, porque não tem. Porque a gente aprende a falar, tem gente que aprende a falar na tora mesmo, vai lá, vai pra frente da televisão, fala, vai pra frente do palco, fala, e vai aprendendo. As pessoas não têm eu falo que essa intimidade com a comunicação. Mas você sabe que essa coisa da comunicação, a Graça sabe disso porque a gente conversa muito nos bastidores, né? O ano passado eu passei por uma situação muito complicada, porque assim, eu estudei em uma escola onde tinham provas orais. Então assim, era meu inferno astral. Eu tinha que tirar 10 na prova escrita porque era 0, literalmente, no oral. E o ano passado me convidaram para ser o mestre de cerimônias de um festival de teatro. Assim, trabalho com moda, mas me colocaram lá no meio do pessoal do teatro. E, né, apresentando podcast, fazendo palestras, enfim, comunicando de uma forma geral. Na hora que eu subi no palco, me veio todas as lembranças da minha infância. escola. Exato. Eu tremia, eu achava que eu não ia conseguir. E a minha partner, né, a moça que ia trabalhar comigo nesse dia, ela ficou 3 dias com uma conjuntivite que apareceu, não sei porquê, e eu tive que fazer a estreia sozinho. Uau, que grande desafio. Aí eu tinha um púlpito, eu não queria o púlpito, e a mão E tremia. a culpa era do púlpito. Enfim, consegui passar essa noite. Sei que errei muito, assim, eu fiquei cego, eu não enxergava as letras, eu improvisei. E pensei, não volto amanhã. Todo mundo, parabéns, não sei o que, lá. Eu pensando, né, nossa, esse povo, né, deve estar curtindo com a minha cara. O peso daquelas pessoas, né, ali tinha secretário de governo, tinha grandes atores, autores, diretores, e eu pensando, fim da minha carreira. Isso tudo durante a sua apresentação. Sim. Gente, literalmente, quando a pessoa fala isso, a gente imagina depois. Não, é quando você tá falando ali, passando aquela informação, já tá vindo tudo isso, né? Eu repeti o mesmo trecho. E o povo não entendeu que eu tava repetindo, porque eu comecei a gesticular, a andar de um lado pro outro. Eu falei, gente, esse povo, eles não podem prestar atenção no que eu tô dizendo, porque nem eu sei o que eu tô falando mais. Chegou nesse ponto. Cheguei nesse ponto. Consegui finalizar Sua fala. minha apresentação, eu sentei. E ali eu fiquei a apresentação inteira de cabeça baixa, me sentindo o pior dos piores. E a minha amiga pegando na minha mão assim, foi bem. Enfim, nos outros dias eu começava com crianças. E eu percebi que eu tenho uma facilidade muito maior de falar com crianças do que com adultos. Eu me sinto analisado pelos adultos. As crianças parece que eu consigo falar com a mesma propriedade. Naturalidade. Exato. O adulto parece que ele tá sempre te esperando ou focando no seu erro. Mas está. Não ache que não é assim. Nós sentimos o faro de quando a pessoa está nervosa. E não é errado estar nervoso, não é errado ter medo. Fernanda Montenegro já fala. O dia que ela subir no palco e não sentir o frio na barriga, não tem graça. O medo, para quem está no palco, para quem está nessa atividade de estar em evidência, é importante. Porque senão, aí nós não vamos ter noção. Nós não vamos ter discernimento das coisas. Porque aí tem gente que... Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, perdeu a noção? É aquela pessoa que parece que não tem mais o medo. É importante, mas é importante a gente trabalhar esse medo. O que provavelmente deve ter acontecido com você? Nós somos altamente observadores, altamente críticos. Eu, por exemplo, eu palestro muito, dou muita aula presencial, online. Toda vez que eu saio do palco, eu falo, eu podia ter falado isso. Por quê? Meu conteúdo é 100%. O seu, Marcelo, é 100%, o seu, Graça, é 100%. Só que quando nós vamos para um palco fazer alguma apresentação, se a gente entregar 5% dos nossos 100%, já é fantástico. Só que como a gente sabe que nós temos aquele 100%, a gente queria ter levado muito mais. Entendeu que
pode ter sido isso também, com um pouco também de nervosismo, essa falta de técnica por ter voltado, mas está tudo bem, você passou a informação. Quando o mentorado passa por mim, eu explico todo esse processo, ela entende, para que ela não crie esse bicho de 1000 cabeças, para que ela literalmente fala, eu tenho técnicas de respiração que a gente trabalha, antes de subir no palco nós fazemos essas técnicas para que os batimentos cardíacos abaixam, para que você tenha mais respiração profunda e automaticamente as ideias vão aparecendo. E você ainda tinha um script. Sim, eu já tinha lido, decorado, assim, é uma coisa maluca, apagou tudo. Tudo. O famoso branco. Tudo. E hoje, se te convidassem novamente esse ano para participar lá, você participaria? Sim, com o Eu maior te prazer, pergunto secretário de Cultura, por favor, me chame, Tá com o maior vendo? prazer. Gente, vamos participar, vamos fazer. Como eu disse no início desse podcast, é a habilidade mais valiosa que nós temos. Você consegue chegar onde você quer com sua comunicação. Literalmente, quem tem boca vai a Roma. Sim. Nós precisamos usar ela a nosso favor. Porque é através dela que vocês estão aqui, é através da comunicação. Mas você falando agora, eu lembrei de algo que geralmente nós na passarela, nós não percebemos, né? Nós não enxergamos as pessoas, porque é tanta luz, né? Então você entra, eu pelo menos fico cego, eu não vejo as pessoas. Lá eu não só enxergava as pessoas, como eu via, né? Eu comecei a entrar em pânico com toda aquela, né, informação de coisas que eu estava vendo, eu não me concentrava no meu script. Então assim, aquilo me desconcentrou muito. Tudo que é novo, a gente estressa. Tudo que é novo que a gente não domina, a gente estressa. É normal. Quando você entende que aquilo ali faz parte, nós temos técnicas. Quando você vê que a plateia está dispersando, nós temos técnicas para chamar a atenção. Nós temos meios de falar, gente, quem concorda, levanta a mão, para trazer, porque como eu disse anteriormente, nosso tempo de atenção está curto. Então essas técnicas é o que a gente fala, qualquer pessoa acha que pode chegar lá e falar. Você ainda tem propriedade porque você vivencia isso. Agora tem gente que fala assim, me chamou para fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Não é, gente, nós temos que estudar, nós temos que preparar, nós precisamos entender o porquê que aquilo ali está acontecendo. Para que fique claro, para que você não tenha um estresse. Você correu uma maratona pós-apresentação, não foi? Sim. Podia ter sido assim, tão prazeroso, você que é viciante, não é o viciante, o poder do microfone? Olha, no 20º dia eu já estava tirando de letra, eram 3 apresentações por dia, de manhã, tarde e à noite. Eu abri e fechava. Desbloqueou. Desbloqueou Desbloqueei. essa intimidade, você criou intimidade com o microfone, Sim. com a sua comunicação. E é isso que eu faço lá com meus mentorados. Eu coloco eles de frente ao espelho para que eles entendam que fala muito né, muito tá, que usa muito gesto, ou que, por exemplo, eu estou... Essa questão de usar muito gesto, eu falo que eu falo com as mãos, né? Aham. Como que você vê isso errado, é certo? Como que funciona essa questão dos gestos? Dentro de uma palestra? Tem dentro de gente que fala? realmente eu falo, é preferível o microfone de mão do que o microfone que coloca no rosto de headset. Por quê? Porque a pessoa, ela movimenta demais. Fica parecendo agente de trânsito, aquela movimento, então pode desviar a sua atenção para aquele tanto de movimento. Tem muita gente que fica fazendo gestos obscenos, gestos que fazem muito gesto repetitivo e que aquilo ali não transmite o que a pessoa quer. Ela foge, porque nós temos nosso inconsciente. O inconsciente fica assim, nossa, tem alguma coisa ali, eu como profissional já sei o que é, mas tem muito que fala assim, nossa, alguma coisa que ela faz não tá legal, sabe? Assim, não prendeu minha atenção. Por quê? Porque você usa muito gesto, ele fica cansativo. O gesto, ele é como se fosse um marca-texto. Ele é assertivo, ele tem que ser aquele gesto assim para complementar e não falar o tempo todo assim, porque senão fica too much. Eu brinco que é assim, fica exagerado. Fica demais. Ele tem que ser pontual, né? Tem que ser pontual. Como a ênfase também. Quando eu falo que eu estou muito feliz de estar aqui, é diferente quando eu falo eu estou muito feliz de estar aqui. É a ênfase. A ênfase é um marca-texto. Hoje a gente trabalha muito com as meninas, né, com as modelos, com as donas de marca. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa comunicação, né? É incrível. Essa semana mesmo eu fui fazer uma grande campanha no meu estúdio. E aí o dono da marca falou assim, eu quero que você fala da campanha. Eu falar da campanha dele. Uhum. Aí depois ele falou assim, eu quero que o modelo X também fala da minha campanha. Que Então legal. não basta só fotografar. Há 20 anos atrás a gente não tinha que falar nada, não tinha que aparecer em lugar nenhum. Hoje não. Hoje você tem que estar à frente, você tem que estar bem visualmente, ó, eu falando com a mão, para alcançar o objetivo. Entregar mais. É o Entregar over-delivery mais, que eu falo. entregar mais. E como fazer, Patrícia, por exemplo, uma menina, igual tem modelo que não consegue. Ele só pousa mesmo. Ele fala, não, eu não consigo falar. Como trazer isso, né? Como desbloquear, né? Você trabalha, né, com esse desbloqueio também? Sim, o que acontece? As pessoas de hoje estão muito fast na fala, muito amoçado, eu estou falando de moçada. Uhum. Não tem o hábito de ler, não tem o hábito de
ter uma conversa a longo prazo, perceber, ter essa escuta ativa que nós começamos a falar, de entender o que o outro quer. Então, nós precisamos muito intensificar essa observação do adolescente, da modelo, de falar assim, olha, a marca, ela representa isso, isso e isso. Vamos trazer essa consciência de que é além do corpo, é além da comunicação não verbal. Pedir, fazer um script igual eu te passei aí sobre o meu trabalho, pedir vocês também, nós como profissionais, encaminhar para modelo, falar assim, olha, atualiza como é a empresa, para que você vista literalmente a camisa. Vamos partir da gente também, porque partir da moçada é um pouco difícil. Lógico que vocês terão alguns modelos que falam. Não, tem umas que são incríveis. Elas viram jornalistas depois, né? Isso. Agora outras não. Usem isso a favor de vocês, porque acaba que até os clientes de vocês poderão ver um potencial assim gigante em relação a isso. E eu vejo essa questão da comunicação tão intensa, principalmente dentro das marcas hoje. Porque há aquela questão da dona da marca se comunicar com o público. E antes não, o povo nem conhecia essa dona da marca. E precisa aparecer. Ô Patrícia, mas essa parte da comunicação, eu penso muito a respeito dela, porque eu não sei vocês, né? Você disse que tem 2 filhos, a Graça, você que tem 2 também, né? Adolescente e a criança, a mesma situação que eu. E no online a gente sabe que tem aquele delay dos 3 segundos, né? Que a pessoa prende os 3 segundos ali, ela continua o vídeo ou ela simplesmente passa para o próximo. Todas as vezes que eu vou falar com eles, eu tenho a impressão que eu estou falando que eles estão em outro lugar. Acontece comigo. Eu falo, gente, não é possível que eu sou uma pessoa tão desinteressante assim, porque eu não consigo segurar a audiência dos meus próprios filhos. Como é que isso, né, a pessoa na vida real? Porque tem que ter a comunicação com os filhos. Eu tenho uma vida corrida, a Graça também tem uma vida muito corrida, e imagino que você também. Então, assim, como é que, né, a dona de casa, o dono de casa, ele consegue ter essa comunicação com o filho que está preso no celular, por exemplo? Um exemplo, eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo terça-feira passada. Gente, eu esqueci meu filho na escola. É assim, eu entrei no Drive para buscar ele, era 6 horas da tarde, demorei 20 minutos até chegar da onde o guarda fala pelo microfone, chama o nome dele, até conseguir chegar aonde ele estava, demorei 20 minutos. E estava no WhatsApp respondendo áudio, respondendo as mensagens. E aquele envolvimento, aquele trânsito, cheio de gente, eu passei pelo Drive e fui. De repente, eu escuto assim, mamãe, a senhora estava me esquecendo? Eu literalmente estava esquecendo. Gente, nós demos tanta risada, porque eu sou pro lado brincalhona, porque senão, gente, nessa correria do dia a dia, se a gente levar pro lado pesado, eu acho que eu tava numa cama. Eu levo pro lado bem, bem divertido. Nós demos risada. Chegou em casa, ele falou com o meu funcionário, falou assim, tia Sara, você acredita que minha mãe me esqueceu? Ia me esquecer na escola? Eu falei, filho, a história foi muito legal, vamos contar diferente? Liguei pra minha mãe e falei assim, agora você vai contar pra sua avó como é que foi. Meu carro é vermelho. Ele falou assim, vovó, aí, olha o estímulo que eu estou fazendo. Então, nós temos que estimular. Porque criança é uma esponjinha. Essa nova geração, nós achamos que eles nasceram prontos, porque eles realmente são muito mais espertos que nós na idade deles. O que nós podemos fazer? Filho, agora você vai falar pra vovó, mas conta direito, não conta assim, papum, não. Vovó, a senhora acredita que eu vi o carro da minha mãe lá de baixo? O Graciano me chamou pelo microfone, ela veio, e eu vi que ela ia passar e não ia me chamar. Você acredita que ela me esqueceu, ia me esquecer na escola? Aí, vovó, fui lá e bati no vidro. Então, nós, como mães, como pais, nós temos essa obrigação de chamá-los para mais, para envolvê-los mais. Porque senão, eles vão ficar, a geração é essa. Na nossa geração, gente, eu amava Caverna do Dragão. Eu tinha que esperar terça-feira, 9 horas da manhã, num show da Xuxa lá, para assistir Caverna do Dragão, por exemplo. Hoje os meninos, se brigasse com meus irmãos, se alguma coisa, a gente não, era proibido de assistir. Hoje, como é que é? Quer assistir Caverna do Dragão, o que a gente faz? Não tem nem propaganda, tal. Então, assim, a geração é essa. Nós temos que mostrar para eles que tem algo a mais. Então, eu, Patrícia, acredito que depende também da gente. Porque eu sei que é mais fácil falar. Você viu que eu tive um trabalho para falar para ele, filho, liga para sua avó e conta. Mas isso é forma de trazer a clareza que a comunicação é. Porque você pode ser dita de várias formas. Mais uma vez eu estou dizendo aqui, tia Sara, minha mãe me esqueceu na escola. Ou vovó, aconteceu isso. Ele achou o máximo, ele estava risada. E aí isso, o que acontece? Conecta. Isso me conectou meu filho, eu dei atenção para ele, conectou com a avó. Comunicação é conexão. Você fez um limão ou limonada? Total, e uma caipirosca. Por quê? Porque a gente precisa literalmente ser intencional. Por isso que tudo comunica, meu método é tudo comunica, seja intencional. Eu fui intencional. Eu queria que ele contasse para a avó. Por quê? Porque ele pegou o telefone e contou para minha mãe. Viu a conexão? Isso é a comunicação. Sim. Uma das últimas perguntas, Marcelo, olha só. E eu queria que você desse alguma dica para quem
está começando nessa área de palestras, né? Como preparar a voz, a história de comer a maçã, tem alguns exercícios. O que você pode falar assim para nós? Primeiro de tudo, a base da boa comunicação é conteúdo. Vá, se prepare conteúdo, não vá ler slide, não acho que o chat GPT vai fazer a sua apresentação, tem aplicativos que fazem a apresentação, pronto, PowerPoint pronto, fantástico. Não acho que isso, eu já peguei mentorados meus que acharam que isso era o suficiente, não é o suficiente. Crie intimidade com o seu conteúdo, preparou o conteúdo, preparou a palestra, começa a explicar, a ensinar o outro. Quando a gente ensina isso que nós estamos fazendo aqui, a gente aprende muito mais do que ficar lendo, ou do que ficar só escutando. Quando a gente ensina ao outro, a gente aprende muito mais. Então, ensinar, treinar em casa, em frente ao espelho, fazer esses treinos diários, para que até que você crie intimidade com os slides que você tem, e também ter cuidados vocais. Você pode, a maçã, ela não vai melhorar a voz, mas ela vai limpar seu trato vocal. Então, se você vai usar um tempo prolongado, por exemplo, tem momentos que eu dou aula de 4 horas seguidas, o tempo inteiro falando. É um dia que eu não vou comer chocolate ou derivados do leite no dia. Eu vou comer pós-palestra, pós-aula. Por quê? Porque a prega vocal é uma mucosa muito delicada, muito delicada. Quando a gente consome destilado, quando a gente consome leite com derivados, isso vai atrapalhar o movimento da nossa prega vocal. Aí pode dar rouquidão, aí junta com nervosismo. Então nós temos técnicas, nós temos aquecimento. Quem vive de palestra, quem vive da voz, quem vive da fala, eu costumo dizer que nós somos atletas da voz. Eu já perdi minha voz dando aula. Tem que tomar injeção. Não saía. Isso. Por quê? Porque você estava em mau uso. Amanhã no consultório vai um mega palestrante que eu sempre quis que ele fosse no meu consultório. Ele só foi porque agora ele está sem voz. É o meio de trabalho dele. Ele me ligou sexta-feira falando que ele precisava muito melhorar, porque hoje é uma profissão. Hoje tem gente que vive da voz. Eu, por exemplo, sou uma profissional. Se eu não tiver voz, eu não trabalho. Então temos que cuidar. Igual esse italiano que eu falei. Eu senti que auditivamente a voz dele não era só grave por si só. Tinha alguma coisa a mais. Ele tem um nódulo, que é um calinho na prega vocal. Aí nós tratamos, fazemos exercício para absorver e a voz dele voltar a ser o que era. Uau! Temos muita coisa. Muita coisa. Marcela, última pergunta. Ludinha já apareceu ali com 5 minutos dela. Nossa, a diretoria hoje tá pesada ali. Não, realmente agradecer. Eu aprendi muito hoje. Eu acho que eu falei pouquíssimos, né, gente? Já tô de parabéns. Realmente agradecer, e profissionais como você são necessários para nós que estamos do lado de cada microfone. Eu me considero sempre um aprendiz, porque eu de verdade não sei nada, eu não estudei para isso. Então, nós fomos colocados, né, Marcela? E que bom. Aquilo que eu disse para vocês. Eu falei para vocês, vou repetir aqui. Para mim só faz sentido se o que eu entrego para vocês, o que vocês, as flores que oferecem, desculpa, gente, as mãos que oferecem rosa sempre fica um pouco de perfume. Então, eu vou oferecer aquilo que eu tenho para doar para vocês, mas também tem que ficar um pouco de vocês aqui. Então, esse aprendizado diário, essa aprendizagem diária que nós precisamos ter é o que faz sentido à vida. Porque senão não tem graça a gente achar que já chegou ali. Não tem. E obrigada. Obrigada por escutar, obrigada por me dar essa oportunidade de falar. Acredito que as pessoas estão tendo essa necessidade, tanto no online quanto no offline, de ter a voz, mostrar o seu conhecimento. Comunique seu conhecimento. Eu falo muito isso. Comunique seu conhecimento. Adianta estudar em Harvard de graça, sendo que você não transmite que tudo aquilo que você aprendeu em Harvard. Tem muita gente boa aí, que podia estar, muito melhor do que está. Anos-luz, através da boa comunicação. Gratidão, Patrícia. Amei. Gente, agora eu não falo, eu acho mais. Olha o flash. Agora eu acredito. Então, assim, já valeu tudo, né, Marcelo? E muito obrigada. Você está convidada para passar mais dicas para nossa audiência. E você compartilhe esse programa que está simplesmente incrível. Fala um pouco das suas redes sociais, da sua mentoria, para a gente finalizar. Tá. Antes de mais nada, deixa eu passar mais um exercício que eu adoro. Pode. Nós estamos na era do devocional. Eu tenho o meu dentro do carro, depois eu mostro, qualquer coisa vocês postam. Devocional, ele é diário. Então, está lá, dia tal, aquela página com aqueles dizeres. Tem muita gente que está usando muito o devocional. Um exemplo é o Café com Deus Pai. Então, você vai pegar o devocional, vai ler em voz alta. Não é ler por ler, é ler de forma intencional. Sabe aquele professor que tem aquela aula que você fala assim, nem gosta da matéria, mas eu quero ver a aula porque a aula é gostosa? Você vai se inspirar naquela pessoa, você vai ler de forma interessante. Você vai ler de forma assim, bem, bem legal, bem envolvente. Marcelo tem a comunicação muito envolvente. Eu trabalho com arquétipos. Arquétipos é algo que existe há muitos anos. E você tem muito do amante, você é envolvente para falar. Então, Latino. Então tem gente que é muito técnico.
Aí, durante esse treino da fala, da leitura, você consegue envolver mais, porque a mesma frase dita por uma pessoa pode ser dita completamente diferente por você. Sim. Por quê? Porque a forma como faz. Então, começa a pontuar, começa a treinar. 2 dicas que eu passo para meus mentorados, que eles me procuram, é observar os áudios de WhatsApp, se você está sendo direto, assertivo, se está falando muito rápido, tem gente que fala muito rápido, atropela as palavras, e também leitura em voz alta. Se vocês compreenderem aí que realmente isso tudo comunica, já está perfeito. E minhas redes sociais é patriciazac.fono. Se vocês interessarem, estou à disposição, sempre estou passando lá para dar dicas e dicas e dicas de comunicação e oratória, e adoro quando as pessoas interagem. Hoje mesmo eu tive um mentorado incrível, incrível. Começou hoje o atendimento comigo, ele postou na rede social, aí saiu lá do consultório e falou assim, você posta um vídeo pra gente? Porque eu não sei falar ainda. Cara, é fantástico, de currículo, fantástico. Mas aí você fala, porque eu reposto. Aí eu postei, ele repostou, escreveu um texto. Desde menino eu tenho vergonha, não sei o quê, já recusei palestra, podcast, isso, aquilo, mas agora vou virar a chave. 47 anos. Uau. Gente, não é tarde para começar a melhorar a comunicação. Verdade. E quem não comunica, se Se submete. tromita, como se dizia, como diria... Não sei quem disse isso. Não, mas- é chacrinha. É verdade. E não esqueçam que tudo comunica, viu, gente? E esse foi mais um StarCast com a nossa maravilhosa. É isso, gente. Vem com a gente. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.